Bora lá, galera, bora falar do São Paulo e do Fluminense, né? Temos partida neste sábado, 4h30 da tarde, partida muito importante, né? Principalmente para o time do São Paulo, que vai jogar no Maracanã contra o Fluminense. O Fluminense já tem a vaga garantida na próxima edição da Libertadores, já que o Fluminense alcançou 61 pontos, já tem vaga garantida diretamente na fase de grupos. O Fluminense é quarto colocado, o São Paulo é o oitavo colocado e nesse exato momento está dentro do G8, né? E nessa posição já conseguiria a vaga diretamente para a pré-Libertadores, que é uma fase preliminar à fase de grupos da Libertadores. Então é jogo muito importante para o time do São Paulo. Se o São Paulo vencer, pode chegar ao G6 do Campeonato Brasileiro, né? Mas para isso teria também, não dá para falar a verdade, o São Paulo não tem como entrar no G6 nesta rodada, né? Igualaria o número de pontos do Atlético Paranaense, mas pelo critério de número de vitórias, o Atlético Paranaense tem vitórias a mais do que o time do São Paulo, galera. No caso aqui, está empatado, né? A quantidade de vitórias do São Paulo e do Atlético Mineiro ficaria empatado, né? Já do Atlético Paranaense, o time do São Paulo não conseguiria ultrapassar e com isso conseguiria chegar na 7ª colocação e restarão apenas 2 rodadas após essa rodada, né? Que é a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então teremos mais 6 pontos em jogo para o time do São Paulo tentar se firmar dentro do G8, galera. E bora acompanhar o F90 falando tudo sobre Fluminense e São Paulo, jogo marcado para as 4h30 da tarde no Maracanã. Que é o Reinaldo, o Reinaldo é ruim, o Reinaldo não tem mercado. O Reinaldo não tem mercado, Quem bate pênalti melhor que o Reinaldo do brasileiro? O Veiga, que era o que batia melhor contra o São Paulo, o Reinaldo foi lá, fez, o Veiga perdeu 2. É isso mesmo. O Gabriel joga vôlei agora. Boa, gostei do joga vôlei. O Gabigol também bate muito bem pênalti, mas acho que se pegar aproveitamento... O Reinaldo perdeu no São Paulo, né? Perdeu um pênalti, mais de 20 batidas, perdeu 1. Não, mas isso não pode ser critério, Bubu. Não pode ser critério. Não é critério. Mas assim, é que há uma tendência de sempre assim, só olhar o negativo do jogador. E o cara entrega alguma coisa. Não é à toa que tem clubes importantes. O Renato Gaúcho, que eu sei, ligou pro Reinaldo para contratá-lo. Então, se o Renato ficar aí, há uma boa chance de ele continuar no Grêmio. Se não for o Fluminense. Então, assim, o Reinaldo tá numa situação muito confortável. Tem outros clubes grandes, importantes, que podem levar o Reinaldo, mas o assunto não é só o Reinaldo, né? Aliás, a gente pode quem vai ser o lateral direito do São Paulo? Reinaldo jogou de lateral direito. Porque o Reinaldo tem o contrato vencendo, pede 2 anos, o clube quer renovar por um só e aí tá o entrave. Mas já tem outros clubes de olho nele. Você renovaria o contrato do Reinaldo por 2 anos? Não. E eu acho que o Reinaldo, se ficar no São Paulo, é um jogador que vai ter sua utilidade na temporada. Eu não acho o Reinaldo uma tragédia. Eu acho o Reinaldo muito ruim na marcação. Eu acho que no apoio ele ajuda, como o Bu falou, ele é um bom cobrador de pênaltis, ele tem um índice de aproveitamento altíssimo. Então ele pode ser um jogador útil. A questão é quanto ele pede e por quanto tempo ele quer ter o contrato renovado. O Bubu não concorda comigo, São Paulo tem o Wellington, um jogador da base. E a história do São Paulo é muito feita do desenvolvimento de jogadores. A situação do São Paulo financeira é muito difícil, né? Então o São Paulo precisa pensar muito bem onde ele vai colocar o seu dinheiro. O que o São Paulo quer da próxima temporada? O São Paulo quer ser campeão de alguma coisa importante. Cai na real. Só se acontecer uma coisa muito atípica. Não dá para o São Paulo ser campeão na temporada de alguma coisa que vem? importante? Não. Mas esse ano chegou na final da Sul-Americana. É um elenco bem trabalhado, tem jogadores que podem crescer. A gente falou aqui já de os jogadores formados em Cotia. O Rodrigo Nestor é um bom jogador. Concordo. O Pablo Maia é um bom jogador. Deve ser vendido. Como assim deve ser vendido? Deve ser vendido. O Pablo Maia deve ser vendido, o Léo deve ser vendido. O Rafinha deve sair, o Éder sair. O São Paulo vai passar para uma reformulação. Não acho o elenco do São Paulo. O Léo é o melhor zagueiro do São Paulo. Tá jogando mal, caiu de produção nos últimos jogos. Não acho que tá jogando mal. Depois falaram que ele ia ser vendido, caiu de produção. Vou te falar, para jogar do lado esquerdo, tendo que cobrir o lateral o tempo inteiro, sem um volante de marcação na frente, com a melhor saída de bola da equipe, com a melhor chegada à frente na construção de jogo ali. Desculpa, o Léo hoje joga muito mais do que o Miranda. Pra fazer um exemplo. O Léo foi expulso em um jogo tolo aí, né? Recente, né? Complicou a vida. Você quer que eu faça a lista de erros de jogadores? Só pra falar a lista do exemplo. O Reinaldo está defendendo. O Léo vinha bem. Mas ele quando pintou a proposta, ele começou a jogar mal. Caiu de produção. Pelo que estão falando aqui, esse jogo aí, Fluminense e São Paulo, é melhor nem ter, né? Não. Eu não sei. Eu acho que vai ser só uma disputa entre
o Reinaldo, se ele vai calar mais uma vez o Biner, né? Porque quando desafiado fez 2. Aliás, o quarto lugar do São Paulo com o Diniz, com um time com elenco abaixo do atual. Isso eu concordo. E após o trabalho do Rogério. E com o Daniel Alves era uma tragédia, né? Agora tá tudo bem. Não, mas você acha que a análise é diferente, porque é o Rogério? Você acha? Não, acho que o Rogério faz um bom trabalho. Sim, isso um bom trabalho. Aliás, ainda bem pro São Paulo que o São Paulo tem o Rogério. Eu não gostei do trabalho anterior do Rogério. Você quer defender o Rogério? Não. Eu critiquei muito o trabalho do Rogério em 2017. Muito. Esse ano, sem o Rogério, o São Paulo estaria muito abaixo. Não tinha final de Sul-Americana, não tinha vencido alguns clássicos que venceu, não conseguiria enfrentar o Palmeiras como enfrentou. Mas eu acho com dificuldade contra o time que é o campeão brasileiro. Então, o olhar para essa partida... Vai dar saudade do ex, vai? Olhar o Diniz ali comandando o Fluminense, com o trabalho que o Rogério está fazendo, vai dar saudade do ex? Eu acho que... Não sei se vai dar aquela saudade do ex a ponto de você chamar no WhatsApp, ou sumido e tal, mas de repente um olhar assim numa foto pode bater uma coisinha ou outra em alguém, né? Numa saudade do Diniz, porque o São Paulo ainda hoje tem algumas coisas que o Diniz implantou lá, essa saída de bola, e o Rogério gosta também, é uma filosofia parecida com a do Diniz. Então eu lembro quando o Diniz colocou essa, e até brincava aqui que era muito arriscado, hoje o Diniz evoluiu nisso também. Essa bola, essa primeira linha que ele trabalha a bola, antes o goleiro abria, lembra? Fazer pé de trave e tal, ia tentar trocar igual futsal, e dava espaço. Agora o Diniz conseguiu evoluir. O que a gente pode olhar também, Dani, é que o Diniz do São Paulo, e eu concordo com o Biner, fez um bom trabalho, mas o Diniz do Fluminense, ele evoluiu. Mas aí tem uma coisa do que é o São Paulo e do que é o Fluminense. Você acha? Eu acho que ele amadureceu. Não. Se o Diniz tivesse feito tudo o que ele fez no Fluminense, com os mesmos jogadores... Com seus resultados iguais? Iguais, tudo igual. No São Paulo, ele era execrado. Você acha? Não, eu garanto. Eu garanto. Mas em terceiro lugar, como está agora? Sim. Trazendo em relação à eliminação de Copa do Brasil, do jeito que foi, com as derrotas. Sim, Corinthians, exatamente. Ele teria sido execrado. Execrado. No São Paulo, ser campeão brasileiro com aquele time teria sido um milagre do futebol. Nos pontos corridos. Um milagre. Em Copas pode acontecer. Mas tem a derrota para o Mirassol, tem a eliminação contra o Lanús lá no último minuto, tem coisas muito sofridas, tem erros do Diniz, vários, a participação... Tem vários erros dele no São Paulo. Por isso que eu te falei que ele amadureceu, hoje ele é um cara mais maduro. Porém, você não pegava um jogador daquela equipe do São Paulo e falava assim, qual tá jogando menos do que pode? Não pegava. Mas eu acho que isso passa muito com o Fluminense também. A gente já fez essa análise do Fluminense e não tem nenhum jogador ali que estivesse muito abaixo do que poderia render. E alguns estão acima. O São Paulo foi até a semifinal da Copa do Brasil com o Diniz. Poderia ter classificado, porque o Luciano e o Brenner perderam gols embaixo da trave em jogadas do Daniel Alves no Sul, um jogo que era para ter sido 2-0 para o São Paulo. Paulo jogou o suficiente para se classificar, e o jogador perde o gol embaixo da trave, eu não vou colocar na conta do técnico. Né? Você pega o número de chances claras criadas, mas tudo bem, não é que o São Paulo tomou gol de contra-ataque, porque o Diniz deu espaço, não foi isso. Não foi isso. Né? Num gol, não é um erro, mas é um lance do Arboleda ali que dá para você... Dá para se virar, mas tudo bem, é um lance difícil. Para você, a demissão foi injusta. Acontece no futebol. Não, nem acho. Acho que o São Paulo pode mudar o rumo. E a queda no Campeonato Brasileiro, vertiginosa, acontece na mudança de diretoria e mudanças do CT. Então não dá para olhar só para o técnico. Não dá para olhar só... O Inter, que disputou aquele título brasileiro até a última rodada, porque o que acontece? O São Paulo elegia presidentes em abril, tá? E aí mudaram o estatuto para eleger no final da temporada, Sim. porque o presidente sumiria no começo da temporada e faria o trabalho dele, o que é correto. Mas veio a Covid. E o campeonato foi postergado, o final. O Inter não mexeu na sua estrutura de futebol até o final. Deixou o Abel, deixou todo mundo que estava ali e foi levando o campeonato até o final. O São Paulo mexeu, Sim. Deixou o Raí, mandou embora as outras pessoas. Quem estava lá dentro reclama. Posso colocar a culpa disso? Não sei. Mas, coincidentemente, isso aconteceu e o time definhou no final do Campeonato Brasileiro, tomando goleada para o Inter, vergonhosa, etc, 2020. etc. E terminou em quarto lugar. 20, né? Isso, quarto lugar. Que para aquele time não é uma coisa utópica. Que lugar está o Fluminense? Quarto. Só pra gente voltar para esse jogo, Prates, assim, o Ceni nunca venceu o Diniz, né? É um fato curioso nesse encontro. Como é que você desenha, como é que você imagina esse jogo no Maracanã? O jogo é muito complicado para o São Paulo, Dani, porque o Fluminense pode deixar o São Paulo em uma situação que o São Paulo fica desconfortável, marcar muito para trás.
E como que o São Paulo vai, por exemplo, marcar saída de bola? Como que o São Paulo, não sei se vai dividir posse de bola, me parece que não será o caso. Se bem que o São Paulo é uma equipe que trata muito bem a bola. E todo jogo que o São Paulo se colocou mais atrás para marcar, ou foi empurrado pelo adversário para marcar perto da sua própria área, para o São Paulo foi uma má notícia. E o Fluminense coloca geralmente os adversários para marcar muito atrás. A não ser que haja um treinamento, uma repetição e olha, vamos marcar saída de bola, que não é fácil. Nós vimos, obviamente, não estou comparando o Ceará com o São Paulo, o Ceará tentou tirar a saída de bola do Fluminense, sofreu muito no Castelão segunda-feira. O São Paulo perdeu do Del Valle porque o São Paulo não conseguiu marcar saída de bola, porque o São Paulo é essencial marcar saída de bola. Então, assim, me parece que essa é uma das chaves do jogo amanhã no Maracanã, Dani. Acho que o Fluminense chega em um momento melhor. Vou falar uma coisa, o time do São Paulo, do São Paulo não é favorito nesse jogo, o Fluminense no Maracanã é favorito sim contra o time do São Paulo, então o São Paulo não vai ter vida fácil. Se o São Paulo não somar pontos nesse jogo, pode ser ultrapassado pelo América Mineiro, que é o 9º colocado. E também tem um Fortaleza que vem logo atrás e pode ultrapassar o time do São Paulo. Então o São Paulo é um jogo que precisa vencer, somar pontos pelo menos para não perder essa 8ª colocação. Caso não some pontos, vai cair na tabela e pode sair da zona de classificação da Libertadores, e se sair da zona de classificação da Libertadores, pode ficar ruim, porque vai ter 6 pontos em jogo e não vai depender somente do São Paulo, vai depender também das outras equipes também tropeçar na rodada para o São Paulo poder retomar a posição. Então é muito importante o São Paulo fazer um grande jogo contra o time do Fluminense no Maracanã, para assim conseguir se firmar, né, dentro do G8, ou quem sabe até pela última rodada conseguir entrar dentro do G6, aí já conseguiria a vaga diretamente na fase de grupos da Libertadores do próximo ano.